Irmãos, ainda de pé, aqui no livro de Atos, capítulo 2, do 1 ao verso 4, vamos fazer o seguinte: eu leio um versículo, a igreja lê o versículo seguinte, o 1, 2, 3 e o 4, tá certo? Eu leio ímpar, vocês o par. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Amém. Muito obrigado por poder sentar. Quero louvar a Deus, agradecer ao bispo Abner por essa confiança de nos entregar o microfone num conclave, uma escola bíblica de tão importância como essa. É a escola bíblica da Igreja Mãe no Brasil, né? Então, é uma escola bíblica diferenciada. Então, a gente que está aqui para ministrar é uma honra muito grande. E eu louvo a Deus pela vida do bispo Abner, que de forma muito humilde tem tratado a obra de Deus, a cada um de nós, e nos convidando para estar aqui. Fica aqui meu agradecimento. Hoje o tema, a chegada do movimento pentecostal no Brasil, que o pastor Aparecido também, nosso amigo e companheiro já de muitos anos, um grande líder, fazendo um trabalho junto com a sua esposa aqui ao lado do casal de bispos. Isso é bênção de Deus. Também os pastores que aqui estão, pastor Marcos Santana, pastor Misael e a diretoria dessa igreja, e os pastores dirigentes, que a maioria deles são amigos meus, né? Meus irmãos, hoje me cabe um tema mais histórico. Mais histórico não, é histórico. Os outros dias serão temas doutrinários, por exemplo, como amanhã o tema é santidade, né? Que é um dos resultados do poder do Espírito Santo. Ele gera santidade e nos chama para a santidade. Mas hoje é mais histórico. É eu contar aqui uma história a vocês, relembrarmos, porque o povo que não tem um passado, com certeza está desestabilizado no presente e não terá um futuro. Então, nós sempre estarmos relembrando o passado da nossa história, até porque de tempo em tempo é uma nova geração, né? De tempo em tempo é uma nova geração que está dentro da igreja e que precisa conhecer. É interessante esse tema do pentecostalismo proposto pelo bispo Abner, que era um tema que eu sempre vinha palpitando no meu coração, da necessidade de nós revermos mais sobre o movimento pentecostal dentro das nossas igrejas. E o bispo, na direção do Espírito Santo, levantou esse tema de suma importância. E com certeza esse livro vai ser o da minha escola bíblica de Bangu, se assim Deus permitir, no ano de 2021, se Deus quiser. Se Deus quiser. Meus amados, tudo começa aqui em Atos, capítulo 2. A igreja pentecostal é uma igreja que valoriza a teologia
de Lucas, ou chamado por aí a teologia lucana. Porque muitos tentaram tirar de Lucas a teologia e só fazer de Lucas um contador de história. Contou a história no próprio livro de Lucas, de Jesus, dos discípulos, e agora em Atos contam a história da fundação da igreja. Mas isso, a cada tempo, e Deus tem levantado homens, e nesses últimos anos, principalmente do 120, 130 anos para cá, a cada vez está sendo provado que Lucas não só fez ou escreveu uma história, mas ele desenvolveu uma teologia junto com a história. Então, uma forma que começaram a negar o poder do Espírito Santo, o pentecostalismo, foi dizer isso, dizer que Lucas não fez teologia, mas fez história, e essa história ficou lá no passado. E aí entrou uma doutrina chamada cessacionista, quer dizer, cessou o pentecostalismo no final do último capítulo de Lucas. Grandes teólogos que nós gostamos de ler, mas nessa área foram falhos, até porque ninguém é perfeito, durante esses 2000 anos. Um dos mais fortes agora nos últimos anos era D.A. Carson, grande pensador, grande teólogo, mas cometeu esse grande erro de dizer que os escritos de Lucas era só uma história, não continha teologia, e que tudo aquilo cessou no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Isso é um grande erro, e graças a Deus o pentecostalismo, o movimento pentecostal, é a prova viva de que isso não cessou e que há um continuismo do capítulo 28. Ora, se Deus manifestou o seu poder lá no Antigo Testamento, se Deus manifestou o seu poder antes mesmo da construção da história do Antigo Testamento ali com Moisés, antes mesmo Deus já estava manifestando o seu poder na história de José, na história de Jacó, na história de Isaac, na história de Abraão, na história de Noé. Deus já estava manifestando o seu poder durante o Antigo Testamento. Poder e milagres Deus fez acontecer através do seu Espírito, profecias, profetas, unção, derramamento do poder de Deus. No Novo Testamento, da mesma forma, a manifestação ainda muito maior desse poder do Espírito Santo. E por que no capítulo 28 cessaria isso? E nós íamos passar agora toda a história da igreja sem a manifestação, sem a orientação, sem o derramamento, sem usufruirmos desse poder do Espírito Santo. Então isso é um absurdo, né? E a prova maior disso é que a igreja que mais cresce no Brasil e no mundo é a igreja do pentecostalismo, é a igreja pentecostal, e em detalhe a Assembleia de Deus dentro dessa igreja pentecostal. É bom você dar uma observada na bibliografia que foi colocado aqui neste livro. É importante quando você lê um livro, para dar continuidade àquilo que foi escrito, você pegar algumas bibliografias que estão aqui. E a bibliografia que está aqui, né, nas últimas páginas desse livro, eu estava observando, é excelente para completar o conteúdo do que você vai estar meditando e estudando nessa semana. Então dê uma olhada nessa bibliografia. Também dois grandes teólogos, tem vários teólogos pentecostais que Deus tem levantado mundialmente, mas dois grandes teólogos, eu poderia citar outros aqui, mas eu quero dizer só dois. Um é Amos Yong, ele hoje é o diretor do Fuller Seminário, é um pentecostal, ele é da Malásia,
Ele é da Malásia com cidadania americana. É um homem que tem escrito e falado que o poder do Espírito Santo está se alastrando a cada vez mais, e ele tem formalizado cada vez mais a doutrina pentecostal. E outro, até conversando há poucos dias com o pastor Marcos Santana, é o Craig Kinner, que tem escrito de forma poderosa. Agora escreveu 2 comentários dele sobre o livro de Atos, cada livro com 1000 páginas, vai chegar aí no Brasil. E nós estamos tendo editoras reformadas que estão editando livros de Kinner. Então isso é um fenômeno, isso é um acontecimento, um fenômeno. Então são homens que têm desenvolvido essa doutrina do poder do Espírito Santo, que esse poder está vivo. Não precisaríamos disso, porque a própria igreja é testemunha do que está acontecendo, né? Mas é importante, Deus tem a sua forma de trabalhar. Amados, então aqui em rápidas palavras, não quero ser longo demais, nós temos a chegada do pentecostalismo no Brasil. Antes, porém, deixa rapidamente uma meditação aqui, digamos assim, um capítulo antes de chegarmos nesse pentecostalismo no Brasil. Após a reforma protestante, com alguns homens que se destacaram, que vocês já conhecem todos, Lutero, Zwingli, Melanchthon, Calvino, nós tivemos um momento, mas começou uma decadência espiritual pós-reforma. A igreja se acomodou, a igreja ficou quieta, não se preocupou mais com o movimento missionário, e começaram a acontecer alguns absurdos na Alemanha, no meio da igreja luterana. Absurdo das pessoas se desviarem, cultos mortos, frios, sem vida, nada daquilo que Lutero tinha feito. E nesse momento, Deus desperta, já tudo isso que eu vou falar aqui rapidamente é um preparo do movimento pentecostal, porque as coisas não surgem do nada. Lá no século 17 e 18, Deus vai levantar um movimento na própria Alemanha, dentro da igreja luterana, chamado pietismo, liderado por um homem chamado Philipp Spinner. Esse homem vai começar a pregar de forma poderosa contra os absurdos que estavam acontecendo dentro da igreja na Alemanha, que se proclamava reformada e agora não era mais, tinha caído numa vida de pecado, um desleixo espiritual, uma desvalorização dos cultos frios, mortos. E esse movimento vai valorizar a palavra de Deus novamente, vai valorizar a santificação, que é algo que tem tudo a ver com o pentecostalismo, vai valorizar o poder de Deus, vai valorizar missões, vai valorizar curas divinas, e isso vai ser um rebuliço ali na Alemanha, um agito na Alemanha. Essas pessoas serão excluídas, serão perseguidas, porque estão fazendo esse movimento de poder, de volta a uma vida piedosa, a uma vida cristã, a palavra de Deus, a valorização de milagres. Isso está acontecendo na Alemanha. Mas Deus, quando começa a agir, Ele não fica só num canto, Ele vai agindo em vários lugares. E aquilo daqui a pouco se encontra. Enquanto isso está acontecendo na Alemanha, o movimento pietismo, começa na Inglaterra o puritanismo. Por quê? A Inglaterra tinha feito uma reforma criando a igreja anglicana. Mas a igreja anglicana, já diz o nome, era uma igreja do Estado. E como é até hoje, nós temos grandes escritores, J.I. Packer, John Stott e tantos outros que são anglicanos.
Mas a igreja caiu numa mornidão, numa frieza, já lá no seu início, porque ela foi fundada por uma questão política. O rei queria casar com a outra mulher, porque a mulher dele não tinha filho, ele queria filhos para assumir o reinado, e o Papa não deu o divórcio, ele mandou matar a mulher e separou a igreja, e aí fez essa confusão toda. Se você quiser ver um pouco disso, é só assistir aquela série Tudors, né? Você vai ver boa parte disso aí. Então, dentro dessa igreja anglicana que se diz que tinha separado o catolicismo, ela estava morta. E dentro da igreja anglicana vai surgir um movimento chamado puritano. O movimento puritano também vai chamar a atenção para o valor da palavra de Deus, o valor para uma vida piedosa, o valor para uma vida de santificação, o valor para uma vida de oração. Então veja bem, está acontecendo na Alemanha o movimento do pietismo. Agora aqui na Inglaterra, na mesma época, está acontecendo o movimento puritano. E entre os grandes nomes do movimento puritano, nós vamos ter um que vocês aqui muitos conhecem. Quantos aqui já leram O Peregrino? Dê um sinal. Então, muitos conhecem. Se não leu, procure a ler, que é o segundo livro mais lido no mundo até hoje, depois da Bíblia. Ainda continua sendo. John Bunyan escreveu na cadeia. Por quê? Porque John Bunyan começou a pregar nas praças e foi mandado prender. E muitos dos puritanos foram presos. O mais famoso deles é chamado John Owen, maior teólogo deles, escritor, John Owen, né? Tem Richard Baxter, que escreveu aquele livro, O Pastor Aprovado. Simplesmente é um livro que foi lido por Lutero, por Calvino, foi lido por John Wesley, foi lido por Billy Graham, por todos os pregadores, de 500 para cá, de 600 para cá, pastores, leram esse livro desses grandes famosos. Richard Baxter, O Pastor Aprovado, também puritano. Então o movimento puritano vai agitar a Inglaterra, e dentro desse movimento vai surgir as igrejas batista, congregacional, vai surgir a próprio movimento metodista com John Wesley, tudo dentro desse movimento puritano. E vamos indo aqui. Aí vem o movimento metodista, que está ali dentro da igreja anglicana, mas eles são expulsos. E eles começam a pregar nas praças. Começa a pregar nas praças. Aquilo que a Assembleia de Deus sempre fez, né? E por isso que John Wesley tem aquela frase famosa: eu não tenho um púlpito, o meu púlpito era o mundo. É o mundo. Por quê? Porque ele foi expulso da igreja anglicana. Então, ele e seu irmão, que era um grande cantor, e outros. E aí nessa história entra Charles Finney também. E Charles Finney começa um movimento poderoso de cura, de pregação da palavra, de vida piedosa. Charles Finney começa a distribuir folheto. É a primeira vez na história que se ouve falar que alguém distribuiu folheto. Charles Finney começa essa história de gabinete pastoral que a gente tem registrado em história, é com Charles Finney. Essa questão de oração específica, me dá o seu nome aqui que eu vou orar, vou pôr no caderno de oração, é com Charles Finney. E tive o prazer de estar na igreja dele. Levei meus filhos, minha esposa lá na igreja de Charles Finney, em Londres. Assim como levei eles também lá na igreja de John Wesley, aquele famoso quartinho lá de oração, que ele tinha aquele local de orar lá. Levei meus filhos lá, tiramos foto lá. Então vem esse movimento de poder, chega aos Estados Unidos, e ali nos Estados Unidos surge um chamado movimento de santidade. Veja bem, nós temos uma igreja reformada, e isso tudo está acontecendo dentro dessa igreja reformada,
que disse que o poder do Espírito Santo, que curas divinas, que milagres, cessou no capítulo 28. E aí, nesse movimento de santidade, que também é um movimento nos Estados Unidos, e lá na região de Kansas, onde vai mais crescer isso, volta a palavra, volta a oração, volta a busca do Espírito Santo. E ali tem uma escola chamada Bible School, escola bíblica, era o nome desse seminário. E ali eles começaram a buscar o batismo com o Espírito Santo. Eram o diretor, mais 35 alunos, e todos foram batizados com o Espírito Santo. Mas nesse momento, a briga racial nos Estados Unidos era muito forte. Muito forte. Nesse momento, um homem chamado Joseph Simon, preto, cego, filhos de escravos. Ele vai para esse seminário porque ele já estava orando e buscando esse poder do Espírito Santo, além de ser um homem pobre. Ele vai para esse seminário, no seminário não deixaram ele entrar, porque ele era branco. E aí, o que ele fez? Diz a história que ele fez o curso de 10 meses, era um curso básico, da janela do seminário. Então todos os dias ele ia para lá, e pela janela, o diretor falou para ele: meu filho, assiste lá na janela, aqui se eu deixar você entrar eles me expulsam, assiste na janela. E ele ficou ali, diz a história, durante 10 meses, fazendo o seminário e buscando o poder de Deus. E ele foi batizado com o Espírito Santo. E nisso ele vai para a região de Los Angeles. E na região de Los Angeles, numa casa, nessa rua Azurra, todos conhecem aí o nome, ele começa um culto. A intenção não era fundar uma igreja, assim como Lutero não tinha a intenção de fundar outra igreja. A intenção era um movimento de renovação interna. E Joseph Simon começa ali um culto com os irmãos. E aí começou a aproximar. Quase não fala disso, mas na história registra. Eram latinos, negros, foram os primeiros que começaram. Mas o poder foi tão grande que os brancos também vieram chegando. E irmãos de igrejas reformadas vieram para este local. E aí foi criada a missão da fé apostólica. E aquele local foi enchendo, e o poder de Deus era tão grande que o bispo Adler, nesse livro, cita sobre isso. Eu achei de suma importância. Ele cita aí nesse primeiro capítulo, está citado aí, que um dos maiores efeitos do pentecostalismo foi a quebra do racismo. Ali brancos e negros, pobres e ricos foram se ajuntando, e a glória de Deus ia descendo, a ponto dos principais jornais de Los Angeles ir lá saber o que estava acontecendo. O primeiro jornalista que foi lá, ele descreveu na sua reportagem que era uma reunião de loucos, que o pastor era um homem pobre, sem cultura, cego, e que as pessoas tinham acesso de loucuras. Mas, passado o tempo, outros jornalistas começaram a ir lá e foram revestidos do poder do Espírito Santo. Mesmo não sendo nem crentes, foram cheios do Espírito Santo. E isso acontece. Há muitos anos atrás eu estava pregando aqui naquela igreja
Oh, meu Deus, aqui, nossa, aqui de Madureira, Rio Bonito, se eu não me engano o nome ali, indo aqui depois de São Gonçalo. E naquela noite, orando para batismo no Espírito Santo, Jesus já tinha batizado umas 50 pessoas com o Espírito Santo. E chegou um jovem cabeludo, de camiseta e bermuda e chinelo, que veio buscar a sua irmã que estava no culto. E ele chegou e ficou na porta, ele era desviado, e ficou ali na porta, esperando terminar aquele rebuliço. Sabe o que aconteceu? O poder de Deus pegou ele lá na porta da igreja, e ele veio carregado até o púlpito, cheio da unção de Deus. Então cada pessoa que chegava, até mesmo os que chegavam para criticar ali no culto da Rua Azul, era queimado pelo poder de Deus e pela unção do Espírito Santo. Alguns estudos dos últimos anos dizem também que esse movimento já estava acontecendo de forma paralela lá nas igrejas batistas na Suécia, da onde vieram os nossos fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wing. E nos últimos 5 anos aí tem algumas descobertas novas também, que o poder de Deus já estava lá. É o que eu disse, Deus vai derramando o poder e depois vai juntando, né? Então esse movimento da Rua Azul começa a se espalhar, assim como no dia do Pentecoste, aqui no capítulo 2 que eu li para os irmãos, tinha gente ali de todos os cantos do mundo. E aí o que aconteceu? Eles se converteram, foram batizados no Espírito Santo. Só na primeira pregação de Pedro foram 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas foram batizados no Espírito Santo e foram embora pelo mundo, espalharam o evangelho, espalharam o pentecostalismo. Tanto é que até hoje ninguém sabe quem fundou Roma. Teologicamente não se prova quem fundou Roma. As pessoas, todos dizem, os grandes estudiosos que trabalham com mais seriedade, diz que foram os crentes anônimos que estavam ali no dia do Pentecostes, que levaram o evangelho e levaram o poder do Espírito Santo para Roma. Não foi Pedro, não foi Paulo, né? Mas foi o povo de Deus que foi chegando ali. Então, irmãos, nesses movimentos nós vemos a unção de Deus, entendendo aqui que às vezes tem pessoa que fala: ah, então eu posso fundar uma igreja ali que o Espírito Santo vai estar comigo. Não, preste atenção. Esses homens aqui, eles não produziram rebelião. Quem estava em rebelião era o próprio trabalho lá, e que expulsaram eles por causa da unção de Deus, por causa do valor da palavra de Deus, pelo fato de quererem levar uma vida cristã. Então não podemos misturar isso, né? E aí surge Gunnar Wing e Daniel Berg. Gunnar Wing, um jovem, Suécia, vivendo em extrema pobreza, ele como um jovem cristão, Daniel Berg também. Eles vão para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinha se espalhado como uma nova fonte de emprego, de trabalho, e eles foram para lá. E lá em Chicago, Gunnar Wing vai fazer o seminário de teologia batista. Esse seminário ainda existe até hoje, e eu tenho uma surpresa aqui interessante. Gunnar Wing era formado bacharel em teologia, porque muitas vezes desvalorizaram, dizendo que a Assembleia de Deus não valorizava a palavra de Deus. O fundador da Assembleia de Deus, Gunnar Wing, era bacharel em teologia pela Faculdade Batista, Seminário Batista de Chicago, e agora já tem traduzido no Brasil o TCC, né? O TCC, ou a monografia do bacharelado dele, porque quando você termina um bacharel, você tem que fazer um TCC, uma pequena monografia, e o tema é
o tabernáculo e suas lições. O TCC é a monografia de Gunnar Wingren. Então tem gente que acha que a Assembleia de Deus foi fundada sem, assim, de qualquer jeito. Não, Deus levantou uma pessoa, um pastor preparado, com Bíblia, só que com a diferença, aberto à unção do Espírito Santo. E o fato dele fazer teologia, dele escrever um TCC com esse tema, o tabernáculo e as suas lições, não o impediu de fazer campanhas de oração e vigílias buscando o poder do Espírito Santo. E lá em Chicago ele foi batizado com o Espírito Santo. E em Chicago, num evento cristão que estava acontecendo, ele conheceu Daniel Berg. E eles indo na casa de um irmão que é citado aqui neste livro, o bispo Abner cita o nome dele, e reunido na casa desse irmão, um irmão muito usado por Deus, esse irmão profetizou dizendo a ele que eles estavam sendo chamados para missões para uma região chamada Pará. E aí entra uma outra diferença da história da Assembleia de Deus de todas as outras igrejas que chegaram ao Brasil. Primeiro, todas as outras igrejas que chegaram ao Brasil foram missionários americanos. Segundo, todas elas foram instaladas do sudeste para o sul do Brasil. A Assembleia de Deus veio com missionários suecos e se instalou no norte do país. Uma das teorias que a gente acha que Deus fez isso é porque naquela região, na Amazônia, no Pará, estava tendo um grande movimento ali por causa da borracha, o movimento da borracha, e ali estava tendo muita giro financeiro, pessoas vindo, buscando de trabalho, gente buscando trabalho, e isso aconteceu. Então esses dois jovens, seguidos pelo poder da orientação do Espírito Santo, irmãos, nós não podemos desvalorizar. Quando o bispo levanta um tema como esse, é para nós valorizarmos dentro da Assembleia de Deus o poder do Espírito Santo, a cura divina, a profecia, o milagre, o poder da palavra de Deus quando está sendo ministrada, né? Porque é só na Assembleia de Deus que você prega e as pessoas choram. As outras igrejas, eles acham isso até estranho isso acontecer. Ah não, isso é um problema psicológico. Não, é poder de Deus nos faz chorar. Quantos aqui já tiveram a experiência de estar lendo a Bíblia sozinha no seu quarto, ou sozinho no seu quarto, e você começar a derramar lágrimas ali? Quantos? Olha, isso é problema psicológico? Não, isso é unção de Deus, é o Espírito Santo te visitando. Esses homens vieram para cá através de profecia, de oração. Então isso não pode apagar no nosso meio, não pode ser desvalorizado. Se a continuação, não existe cessacionismo, existe o continuismo. Deus trabalhou antes da formação da lei lá em Moisés no poder, trabalhou durante todo o Antigo Testamento com poderes e milagres. Olha os milagres que aconteceram com Elias, com Eliseu, com Moisés. No Novo Testamento do mesmo jeito. E por que agora na igreja, na sua noiva, ele ia cessar o mais maravilhoso? Jamais! O melhor estava reservado para o final da festa, que nós, é a igreja. Então veja bem, irmãos, quantos aqui já tiveram, nem precisa levantar a mão, né? Mas quantos aqui já tiveram a experiência de uma profecia de Deus na sua vida? Tem profecia que não é de Deus? Tem, né? Uma vez eu estava em pegar um ônibus, encontrei duas irmãs que trabalhavam comigo numa escola. Aí uma estava chorando e a outra consolando. Aí eu falei, o que foi que aconteceu? Ah, é que a fulana aqui já tem
já tem um mês que ela foi num trabalho lá de uma tenda, de uma missionária que abriu uma tenda lá na cidadezinha tal, e disse que o marido dela ia voltar para Jesus em 10 dias, e já se passaram 30 dias, não aconteceu nada. Foi, mas e aí? Mas Deus falou e não cumpriu. Estou triste com Jesus. Eu falei, não, peraí, Deus não falou, por isso não cumpriu, porque o que Deus fala cumpre. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, o que Ele fala Ele cumpre. Ora, a profecia, nós temos que valorizar, ao mesmo tempo você tem que esperar. Primeiro valorizar se ela está dentro da palavra. Se ela está dentro da palavra, espera o cumprimento. Então, o pentecostalismo está dentro desse fogo. E aí chegam esses dois jovens, chegam na cidade de Belém do Pará, no porto, que hoje é um estacionamento ali, com aquela escadinha, de frente à Avenida Presidente Vargas. O final da minha infância e boa parte da minha adolescência foi em Belém. Então esse local ali, eu ia com o meu irmão, os meus amigos, de bicicleta, que a gente morava ali pertinho, no bairro do Reduto, tomar banho ali nesse local, pular lá no Rio Gamar. Um lugar perigosíssimo. E a gente, 13, 14 anos, ia lá, sem medo nenhum. E de bicicleta ali naquela Avenida Presidente Vargas. Íamos ali na Praça da República, onde tem um banco, que os missionários, quando chegaram, sentaram lá na praça, né? A igreja que está lá até hoje, a Igreja Batista, de frente ali à Praça da República. Então esses homens vieram com essa chama e chegaram ali na Igreja Batista. Quem acolheu eles em primeiro lugar foi um pastor metodista, que conduziu eles até a Igreja Batista. Só que ali eles começaram a pregar, evangelizar. Mas eles não assustaram só a igreja local. A igreja católica da região se revoltou contra eles, dizendo que eles eram feiticeiros, que eles estavam trazendo feitiço da Europa, feitiçarias, e começaram a caluniar. E os dois ali fazendo a obra de Deus. Daniel Berg foi trabalhar para poder arranjar um dinheiro e pagava um professor para ensinar português para Gunaving, que era o pastor. E à noite Gunaving passava a aula para Daniel Berg, e assim os dois foram indo e começaram a evangelizar. Daniel Berg era um computor, né? Pegava a Bíblia e ia vender Bíblia por aquelas matas ali da Amazônia, entrava naqueles barquinhos. E fiz muito isso com meu pai, acompanhando o pastor Firmino com o coral da igreja, viajando as ilhas ali de barco, quando era final de criança para adolescência, ali 12, 13 anos. E esses homens levando o evangelho naquela região, e o fogo do Espírito Santo na vida deles. Quando oraram pela primeira irmã que estava com câncer, foi curado, foi batizada no Espírito Santo. Foram expulsos também na igreja, porque diziam que aquilo era feitiçaria, que aquilo não existia. Abriram o trabalho num pequeno salão, e o Espírito de Deus fez essa obra crescer e hoje se transformar no maior movimento pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus. Isso é o poder de Deus. Eu fico lendo artigos de igrejas tradicionais, discutindo nos seus artigos teológicos, por que estamos sendo engolidos pelas igrejas pentecostais, e mais não sei o que, e discute daqui, por que estamos perdendo os jovens, por que estamos perdendo isso? Ora, mas é simples. Aqui o linguajar da palavra de Deus é simples. Aqui a pessoa chega, recebe a palavra de Deus, chora na presença de Deus, recebe cura, recebe milagre. A forma de nós, os pentecostais, entendemos a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia, ela tem o seu lado histórico, tem o seu lado teológico, mas que essa Bíblia fala comigo e com você todos os dias. Essa palavra nos exorta, nos orienta todos os dias.
Então isso vai fazendo a diferença na Assembleia de Deus. Nós não temos esse livro como a palavra de Deus, mas tem que estudar só o lado histórico, só o lado gramatical. Mas nós estamos estudando as suas narrativas, o poder, essa voz que continua falando com o pastor, com o simples, com todo mundo na igreja. Você lá na sua casa está desesperado, está triste, está em dúvida. Abra a palavra de Deus, começa a ler os salmos, e a palavra de Deus começa a mexer com você. Você começa a ler os livros da Bíblia, e essa palavra vai movendo o seu coração, vai mexendo dentro de você. Eu me lembro, eu tinha uns 17 anos, morava lá em Campo Limpo. E aí, jejuando, orando, fiz um propósito com Deus, lendo o livro de Atos, aquela passagem de Filipe, evangelizando, curando as pessoas, mexeu comigo naquela tarde. Eu falei: Espírito Santo, né? Amanhã você vai na favela aqui perto evangelizar. Levantei em jejum, tudo, fui lá para essa favela. E lá nessa região de Campo Limpo, com a Bíblia na mão, batia na porta das casas, perguntava: você quer uma oração, uma leitura de um salmo? Uns diziam sim, outros não. E já assim, quase na hora de eu ir embora, que já estava chegando lá para meio-dia, com muita fome, fraquinho ali, eu perguntei, tinha uma senhorazinha assim, perguntei: olha, vocês querem que entre aí, lê um salmo e ore por vocês? Aí aquela senhora falou: não, muito obrigado. Quando eu estava saindo, era um casebre, mas tinha um andar de cima. Uma senhora lá de cima gritou: deixa ele entrar, deixa ele entrar. Eu entrei. Quando eu cheguei lá, tinha uma senhora na cama estendida, e ela começou a falar que já estava há muitos anos acamada, não conseguia levantar. Já tinha ido em espiritismo e em feitiçaria, tudo quanto é coisa. Tinha ido lá em São Paulo, foi lá na igreja do Estado, especificamente ela foi para isso, lá na igreja da Avenida do Estado, tudo. Mas estava ali acamada. E ela era de Santa Catarina. Aí eu falei para ela, falei: minha senhora, eu vou ler aqui um texto da Bíblia, li João 3,16, e falei para ela: só que antes a senhora precisa confessar os seus pecados. Ela confessou lá, tal, orei por ela e dei a ordem no nome de Jesus que ela levantasse daquela cama. E a hora que terminamos a oração, ela levantou e foi até a porta, e do lado da porta tinha uma escadazinha, e ela começou a descer a escada dizendo para as vizinhas: olha, Jesus me curou, Jesus me curou. Ela fez um cafezinho para mim. E aí, da onde nós estávamos, era assim, fazia um vale no meio e tinha essa comunidade. E do lado de cá, o bairro de Campo Limpo. E de lá via-se a igreja. Na época, o pastor dirigente da congregação era o pastor Raimundo. Meu pai era o vice ali. Era uma congregação do Braz. E aí eu falei para ela: está vendo aquela igreja? É onde nós congregamos. E todos os dias, às 6 horas, as irmãs estão lá orando. E aí ela foi com a família lá, naquele dia, 6 horas da tarde. Chegou lá, até minha mãe estava lá no trabalho de oração. E ela chegou lá e disse: olha, foi um rapaz lá, um jovenzinho, lá na minha casa, orou por mim, e eu fui curada, e ele mandou eu vir aqui para aceitar Jesus na igreja, e eu estou aqui com a minha família, e minha mãe me contou que foi uma glória de Deus ali que foi derramada. O que é isso, irmãos? É o poder do Espírito Santo dentro da igreja, na nossa vida, no meio pentecostal. E aí, essa unção chega ao Rio de Janeiro. Pastor Paulo Leiva Macalão aceita Jesus através de um folheto, é batizado nas águas ali nas praias do Caju com Gunnar Vingre, e começa a evangelizar. Como disse o bispo aqui, começou lá em Bangu, fez o trabalho ali, construiu a igreja lá, inaugurada no dia 1º de janeiro de 33, né? Está lá a igreja, a gente usa para trabalho de oração. E veio para cá, fez com a visão extraordinária, construiu essa catedral monstruosa.
naquela época, olha que visão, só o poder de Deus para fazer isso, só a unção de Deus. E o pastor Paulo Leivas Bacalhau constrói, junto com esse povo pentecostal, sua esposa, essa história gloriosa. E lembrando aqui as irmãs, que o movimento pentecostal, ele deu uma nova virtude para as mulheres, porque na história lá de Simon, na rua Azul ali em Los Angeles, as mulheres começam a pregar, porque na igreja reformada, elas não tinham esse espaço, e na igreja pentecostal, ali na igreja com Simon, a primeira líder de trabalho de oração e de milagres lá era uma branca. Quer dizer, era uma união ali que não tinha cor, raça, e eram latinos juntos, americanos, tudo junto. E a igreja pentecostal vem valorizando o trabalho das mulheres. Frida Vingre tem vários dos seus maravilhosos hinos aí na harpa. Em 1930, na primeira convenção da Assembleia de Deus, tinha 4 assuntos a ser discutido. Um deles era o valor da mulher na obra de Deus. Olha só, isso em 1930. Teve debate, os contra, a favor, mas já estava lá o debate, né? E aí, voltando aqui, o pastor Paulo Leivas Bacalhau faz essa história gloriosa, ajudando a espalhar esse poder de Deus por todo esse Brasil. E ele passa esse bastão como numa corrida atlética, que um corre, faz a sua função e passa o bastão para o outro continuar a corrida. Ele passa esse bastão para o nosso bispo primaz, Manuel Ferreira. E aqui, já encerrando, eu quero só falar 5 coisas do bispo primaz. Já pensei em escrever isso? Por que 5, pastor? Porque existem as 5 teorias do calvinismo, as 5 teorias do arminianismo, e eu tenho aqui as 5 teorias sobre o bispo primaz. O que Deus usou esse homem nesses mais de 35 anos nos liderando? E muita coisa está escrito aí que o bispo Abner escreveu no próprio capítulo aí que nós estamos trabalhando. Em primeiro lugar, a valorização da unidade. O bispo Manuel Ferreira, bispo primaz, ele, quando assumiu a liderança, ele começou a falar sobre unidade. Nós somos um, nós somos um, nós somos um. E os textos, as convenções, era tudo sobre unidade. E esse tema foi sendo batido. E hoje, você vê o nosso ministério é uma unidade, não é perfeito, mas é uma unidade em toda essa nação. É uma só convenção, uma unidade em toda essa nação. Um homem que enxergou a unidade, trabalhando sobre a unidade. Uma segunda coisa que eu destaco na história do bispo primaz: a valorização dos obreiros jovens e com formação teológica ou acadêmica. Eu ainda cheguei na minha infância, início da adolescência, pegar parte na Assembleia de Deus. O sonho de alguém era ser consagrado a evangelista. Como era o sonho? Era já no finalzinho da vida. Aí ele era consagrado, dava o testemunho: irmãos, o meu sonho realizou, e morria, né? Porque era um negócio tão difícil, que era um sonho. Olha, tem que chegar lá. Chegou, aí já cumpriu o sonho, morria. Bispo primaz, segundo item sobre ele começa a valorizar a consagração de jovens. A consagração de jovens, a valorizar os jovens a ser consagrados. E aqueles que tinham curso de teologia, um curso acadêmico, aí que ele investia. Alguns o decepcionaram, e a gente ficava de longe pensando: meu Deus, agora se decepcionou, nós
perdeu a porta para nós, vai fechar também. Nada, os que decepcionavam ele deixava para o lado e continuava o seu investimento numa liderança de jovens, investindo nos jovens. Se falasse que tinha um seminário, aí que ele caía dentro mesmo investindo. Se falasse que tinha um curso superior, aí que ele apaixonava mesmo e fazendo esse investimento. Isso era uma novidade, porque quando criança, lá em Goiás, eu saí de Goiânia com 8, 9 anos de idade, mas era pecado estudar. Eu me lembro num culto lá, um presbítero pregando, diz: olha, irmão, esse negócio de teologia, isso é do diabo. Veja bem, gia é sapo, é do diabo. Então meu pai parou de estudar. Meu pai voltou a estudar, mas minha mãe, quando foram para Belém do Pará, lá eles foram fazer seminário, fazer o curso de seminário, formaram, mas era proibido. O bispo valorizou formar jovens, formar pessoas com cursos, com seminários, valorizando. Um terceiro item: a valorização da mulher. A valorização da mulher. Na história diz que o próprio pastor Paulo Macalão sofreu perseguições por ter a sua esposa como missionária, que os seus próprios filhos que ele criou no ministério era contra. Quando o bispo Primaz assumiu e leu lá, fez uma hermenêutica, uma releitura do texto, né? Lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, quando se lê a consagração de bispado, de diaconato, e diz assim: da mesma forma as mulheres. Ele disse: é aqui, ó, não está a palavra diaconisa, mas está dizendo da mesma forma as mulheres, consagração. Aquilo foi um rebuliço. Assembleia de Deus Madureira agora tem diaconisa. Parou aí não, aí tem missionários, e consagrou missionário. A esposa dos pastores do presidente consagrou a pastoras. Nós temos as nossas bispas. Uma valorização que as outras igrejas não entendem isso, ficam por lá murmurando, reclamando, e a Assembleia de Deus Ministério de Madureira só crescendo. Por quê? Porque está investindo no jovem que tem seminário, está investindo nas mulheres que querem trabalhar e fazer a obra de Deus. É só você pegar a história da igreja do Evangelho Pleno na Coreia do Sul. Poyang-ju vai dizer na história lá, né, que eu já li. Quando eu era bem novo, eu li muitas vezes aqueles livros do Poyang-ju. Ele vai contar lá na história dele que ele não tinha obreiros, e aí ele começou a investir nas mulheres, nos grupos familiares com as mulheres, e foi aonde a obra de Deus explodiu. E foi uma loucura, porque a cultura de lá não é a nossa ocidental. A cultura de lá, a mulher quase que tem que engraxar o sapato do marido quando ele chega em casa. O investimento nas mulheres, valorização do trabalho feminino. E aí vem uma quarta coisa que é tremendo: filhos de pastor na Assembleia de Deus era tratado como filho do diabo. Muitos aqui não sabem disso, mas a gente que é mais antigo, eu sou novo ainda, tenho 54 anos, mas cheguei a pegar meus primos, tive muitos primos que foram excluídos pelos seus pais. Para dar exemplo. E eu me lembro numa convenção, não sei se foi em 89 ou 91, um pastor, eu estava ali em Taguatinga servindo ali, eu ficava na mesa ali, servindo ali, eu era diácono, ficava servindo água ali na mesa, tudo. E eu me lembro direitinho, chegou um pastor lá de Goiás, me lembro o nome dele aqui agora, não vou citar. Ele chegou com uma proposta para consagrar. A evangelista tinha que ter 23 anos, e para pastor só com 26 anos, a partir de 26 anos, e tinha que ser casado. Eu me lembro direitinho, ele chegou com esse papel, ele falou assim: ô fulano, onde você está com a cabeça? Onde você está com a cabeça?
Você tem que investir nos seus filhos. Eu estava do lado. Eu vou consagrar os meus filhos nessa convenção. Onde você está com a cabeça? Falou. Ah, sim, bispo. O cara rasgou o papelzinho. Sabe o que aconteceu? O filho dele hoje é presidente em Goiás. E ele é jubilado. E quem dá a jubilação dele é o filho dele. Imagina se tivesse esse projeto dele entrado. Que desgraça que não seria. Então a valorização hoje, os pastores investem nos seus filhos. Hoje a igreja ama ver os filhos dos pastores crescerem no ministério, fazendo a obra de Deus. Os pastores que são dirigentes nas congregações, os seus filhos estão lá ajudando na obra de Deus, pregando. Alguns são vices e fazendo a obra do Senhor. Quem trouxe essa cultura para o nosso meio foi esse homem de Deus, o bispo Primários. E por último, o repensar dos usos e costumes. Os usos e costumes no nosso meio era pesado. Eu me lembro, nós morávamos, e lá na nossa casa tinha um tio nosso desviado, o nome dele era Valto. E ele, naquela época, era proibido televisão. Era proibido, quem tinha televisão era excluído. E alguns tinham uma televisãozinha escondida ali no guarda-roupa, e abria, ainda tinha aquela velha história, não, só para assistir o Jornal Nacional, ainda tinha esse negócio. Naquela época tinha o Mundo em Guerra, né? Mundo em Guerra, Globo Repórter. Aí, para a honra e glória de Jesus, o Walter era desviado. Como ele era desviado, ele comprou a TV. E como ele morava na casa, nós não podia ser ninguém excluído, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém. Então aquela televisão ali, tal. E aí nós ficávamos morrendo de medo, porque minha avó ficava insistindo do meu tio ir para a igreja. E a gente ficava, eu e meu irmão, ficava com medo dele aceitar Jesus e ter que vender a televisão. Era a época do Batman, do Zorro, né? Oxe. Graças a Deus, ele veio voltar para a igreja já velhinho. Mora ali do lado da congregação do o nome, terreirinho ali, do terreirão, né? Terreirão. Então o bispo repensou a questão dos usos e costumes. Nós éramos escravos, a gente tem que ter os usos e costumes sadios. O bispo aqui nos ensina, aqui nos orienta, corrige, pastor, assim, não exagera, não faça isso, mas dentro de uma coisa ponderada. Era uma escravidão, as irmãs não podiam se cuidar, não podiam ir num salão, não podiam se arrumar, né? Não podia pôr um brinco, nada. A gente não podia pôr uma bermuda, não podia passear, não podia ir numa praia, tudo era pecado. Tudo era pecado. O bispo, dentro da palavra de Deus e na unção do Espírito Santo, quebrou essa barreira dentro da igreja. Isso foi maravilhoso, porque muitos vieram para Jesus por causa dessa quebra dessa barreira. Então o homem que Deus, o Espírito Santo, levantou. Então, amados, a nossa igreja está aí debaixo da unção do Espírito Santo, com homens de Deus que têm velado pela sua palavra, por homens de Deus que têm cuidado da palavra, que têm valorizado o poder do Espírito Santo. Sempre nas nossas convenções o bispo Primários fala: olha, não deixa o poder do Espírito Santo apagar, não deixa o fogo do Espírito Santo apagar. Todas as vezes nas nossas convenções. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Essa igreja vai fazer a diferença nessa nação. O melhor de Deus para a Assembleia de Deus Madureira e para a Assembleia de Deus no Brasil ainda está para acontecer. O melhor do poder do Espírito Santo nessa nação ainda está por acontecer. E você, eu, nós juntos seremos esse instrumento do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para incendiar essa nação com a unção do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Muito obrigado pela honra, bispo.